boa tarde. Eu sou a professora Carla e essa é a nossa segunda aula sobre metodologia de pesquisa. O nosso assunto hoje é ética em pesquisa. Por que nós precisamos falar sobre ética em pesquisa? Você já imaginou que qualquer pessoa interessada em descobrir algo, saber sobre como funciona alguma coisa, simplesmente recrutar as pessoas e submeter-se a algum tipo de experimento, constrangimento, questionamento, causando algum desconforto ou até mesmo algum dano físico a esses participantes, sem que houvesse um mínimo de regulamentação e cuidado para que isso fosse feito de uma maneira responsável e ética? É por isso que foi estabelecido o Código de Ética em Pesquisa. É sobre ele que nós vamos falar hoje. Metodologia de pesquisa. Essa é a nossa segunda aula. Hoje nós vamos falar sobre ética em pesquisa. O termo ética, a palavra ética, vem do grego ethos, que quer dizer o modo de ser, o caráter, a ética e a moral, que dizem respeito a uma realidade humana, que é construída de uma forma histórica e social, a partir das relações que os seres humanos vão desenvolvendo, dentro das sociedades onde eles nascem e onde eles crescem e se desenvolvem. A ética, ela precisa estar presente em todas as nuances da nossa vivência humana, em qualquer tipo de relação, seja pessoal ou profissional. A virtude como uma disposição de espírito que desabrocha pela força do hábito, já dizia Aristóteles, que é um filósofo grego 6.000 anos antes de Cristo. A ética é uma prática diária. Nós vamos moldando as nossas relações e o nosso comportamento baseado nesse controle social que está norteado pela ética. Durante a Segunda Guerra Mundial, muitas atrocidades foram cometidas em nome da medicina. Pessoas foram submetidas a crimes monstruosos, a experimentos monstruosos, que para nós, nos dias atuais, é absolutamente inaceitável. Em 1946, no finalzinho de 1946, foi constituído um tribunal na cidade de Nuremberg, na Alemanha, para que fossem julgados os crimes cometidos em nome das experiências científicas realizadas durante a Segunda Guerra Mundial. O Código de Nuremberg é um conjunto de princípios éticos que rege a pesquisa com seres humanos. Ele foi desenvolvido justamente porque os crimes cometidos durante a Segunda Guerra Mundial foram aberrações. As pessoas foram submetidas a todo tipo de agressão física, psicológica ou moral, sem que tivesse sem que se houvesse nenhuma preocupação em preservar a vida humana ou os valores humanos. Durante o Tribunal de Nuremberg, 23 médicos foram julgados, alguns condenados à morte. E neste mesmo tribunal, ao final do julgamento, em 1947, foi redigido um documento que norteia até hoje as experiências e as pesquisas com seres humanos. Entre os itens deste documento, vale a pena a gente ressaltar alguns que são bem importantes. O primeiro, o consentimento voluntário do ser humano é absolutamente essencial. Isso significa que as pessoas serão submetidas ao experimento devem ser legalmente capazes de dar consentimento. Essas pessoas devem exercer o livre direito de escolha, sem qualquer intervenção de elementos, força, fraude, mentira, coação, astúcia ou outra forma de restrição posterior. Devem ter conhecimento suficiente do assunto em estudo para tomarem uma decisão sobre a participação ou não. Esse último aspecto exige que sejam explicadas às pessoas a natureza, a duração e o propósito desse experimento, os métodos os quais serão utilizados na condução do experimento, as inconveniências e os riscos esperados, os efeitos sobre a saúde da pessoa participante que eventualmente possam ocorrer devido à sua participação no experimento,
O dever e a responsabilidade de garantir a qualidade do consentimento repousam sobre o pesquisador, ou seja, aquele que está desenvolvendo a pesquisa, que inicia ou dirige o experimento ou se compromete nele. São deveres e responsabilidades pessoais que não podem ser delegados a outras pessoas impunemente. O pesquisador responsável responde juridicamente, inclusive, pelos efeitos desse experimento. 2. O experimento deve ser tal que produza resultados vantajosos para a sociedade, que não possam ser buscados por outros métodos de estudo, mas não podem ser feitos de maneira casuística ou desnecessariamente. O experimento deve ser embasado em resultados de experimentação em animais. Primeiramente, os testes são feitos com infra-humanos. E no conhecimento da evolução da doença ou outros problemas em estudo, dessa maneira, os resultados já conhecidos justificam a continuidade do experimento. O experimento deve ser conduzido de maneira a evitar todo o sofrimento e danos desnecessários, quer sejam físicos, quer sejam materiais. Não deve ser conduzido qualquer experimento quando existirem razões para acreditar que pode ocorrer morte ou invalidez permanente, exceto talvez quando o próprio médico pesquisador se submeter ao experimento. 6. O grau de risco aceitável deve ser limitado pela importância do problema que o pesquisador se propõe a resolver. 7. Devem ser tomados cuidados especiais para proteger o participante do experimento de qualquer possibilidade de dano, invalidez ou morte, mesmo que remota. O experimento deve ser conduzido apenas por pessoas cientificamente qualificadas. O participante do experimento deve ter a liberdade de se retirar no decorrer do experimento. A qualquer momento, o participante pode desistir da sua participação. O pesquisador deve estar preparado para suspender os procedimentos experimentais em qualquer estágio, se ele tiver motivos razoáveis para acreditar que a continuação desse experimento provavelmente causará algum dano, invalidez ou morte dos participantes. No Brasil, quem regulamenta e quem fiscaliza as pesquisas que envolvem seres humanos é o sistema CEP-CONEP ligado ao Ministério da Saúde. E o sistema CEP-CONEP diz o seguinte, que toda pesquisa que envolve seres humanos deve ser submetida à análise do Comitê de Ética em Pesquisa. Análise de prontuários, entrevistas, observações, estudos de caso, ou seja, pesquisas de qualquer natureza, onde o foco seja uma ou mais pessoas. Isso é regido pela resolução número 466 de 12 de dezembro de 2012. Como é que funciona isso nas instituições de ensino? Cada instituição de ensino estabelece o seu comitê de ética. E todo pesquisador interessado em desenvolver uma pesquisa que envolva seres humanos em algumas categorias precisa submeter a um comitê de ética. No Instituto Federal de Brasília, nós não temos um comitê de ética. Então, quando nós precisamos submeter uma pesquisa, a gente pode apelar para um comitê de ética parceiro, como é o caso da Universidade de Brasília. Um aluno de graduação não pode ser o pesquisador responsável, ele precisa de um orientador. Já alunos de pós-graduação, graduados ou licenciados podem trabalhar como pesquisador responsável em uma eventual pesquisa. Quando a gente fala de ética e pesquisa, existem alguns aspectos humanos que precisam ser considerados. A eticidade em pesquisa implica, primeiro, respeito ao participante da pesquisa em sua dignidade e autonomia, reconhecendo a sua vulnerabilidade, assegurando a sua vontade de contribuir e permanecer ou não na pesquisa, por intermédio de manifestação expressa, livre e esclarecida. A ponderação entre os riscos e benefícios, tanto conhecidos como potenciais, individuais ou coletivos, comprometendo-se com o máximo de benefícios e o mínimo de danos e riscos. Nós precisamos garantir que os danos previsíveis serão evitados. E precisamos informar qual é a relevância social da pesquisa, que garante a igual consideração dos interesses envolvidos.
não perdendo o sentido da sua destinação socio-humanitária. Toda vez que nós vamos fazer uma pesquisa, ainda que seja uma pesquisa do tipo apenas levantamento, nós precisamos fornecer, antes que o participante inicie a sua participação, um termo que é chamado de termo de consentimento livre e esclarecido. Esse termo vai anexado também ao final do seu trabalho, ao final da pesquisa. Ele obrigatoriamente precisa ser anexado como um arquivo separado, tá? Do instrumento de coleta de dados. Nem todas as pesquisas precisam ser registradas nem avaliadas pelo sistema CEP-CONEP. Por exemplo, que é o que mais nós fazemos em graduação? Pesquisas de opinião pública com participantes não identificados, pesquisas que utilizam informação de acesso público nos termos da Lei 12.527, de novembro de 2011, pesquisas que utilizam informações de domínio público, pesquisas do tipo censitárias, pesquisas com bancos de dados cujas informações são agregadas sem possibilidade de identificação individual, pesquisas realizadas exclusivamente com textos científicos para a realização de literatura científica, pesquisas que objetivam o aprofundamento teórico de situações que emergem espontaneamente e contingencialmente na prática profissional, desde que nunca revelem os dados do participante. E atividades realizadas com intuito exclusivamente de educação, ensino ou treinamento, sem ter uma natureza científica. Mas não se enquadram nesse inciso, tá? Antecedentes de trabalhos de monografia e similares que envolvam experimentos com seres humanos. E também, toda vez que a gente for fazer algum tipo de pesquisa que envolvam menores de idade. Caso, durante o planejamento e execução da atividade de educação, ensino ou treinamento, surja a intenção da incorporação dos resultados dessas atividades em um projeto de pesquisa, deve-se de forma obrigatória apresentar o protocolo de pesquisa ao sistema CEP-CONEP. Era isso, moçada. Vamos conversar mais no encontro síncrono sobre ética em pesquisa. Até mais.